Você, usuário de Windows, quer usar o Linux para games? Calma. Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Rob Linux e nesse vídeo a gente vai identificar se você está preparado para usar o Linux para jogar ou não. Bom, vamos lá. E tudo que eu falar aqui é uma questão de opinião minha e um pouco da experiência que eu tenho de Linux. Eu não tenho muita experiência de administrador, programador, nada disso. Eu sou um usuário comum. Eu uso para coisas normais, corriqueiras do cotidiano e também uso para games. Sendo que quando eu migrei para o Linux há um tempo atrás, eu migrei para uso comum, editar textos, editar vídeos, capturas de câmera, até videocassete já capturei no Linux. Então eram coisas que eu já fazia no outro sistema operacional, no Windows, e eu percebia que eu conseguia fazer no Linux. Então eu falei, bom, então vou migrar, porque eu vou começar a usar mais o Linux do que o Windows, porque eu já posso fazer muita coisa lá. Sendo que, como muitos de vocês, eu usava o Windows para games antigamente, né? E alguns games que eu tinha no Origin, na própria Steam. E aí eu comecei a perceber que alguns games que eu mais gostava, eles estavam começando a receber porte para Linux. Eu falei, opa, vou começar a usar o Linux para jogar esses jogos, que era o Borderlands 2, inclusive ele deve estar aparecendo o link para você dar uma olhada na historinha que eu conto. E alguns vídeos de instalação de drive NVIDIA tem um testezinho gráfico de Metro Let's Light, também era outro jogo que eu também jogava. Eu jogava mais esses dois jogos no início, quando eu entrei no Linux, e esses dois jogos tinham versão para Linux, na época que eu migrei. Então eu fiquei usando mais o Linux do que o Windows. O Windows eu ia lá de vez em quando para ver como é que ele estava, se está tudo bem com você, então aí eu voltava. E era o Windows 7 e tal. E o Windows 7 está perdendo suporte agora, né? Morreu totalmente. E acaba que muitas pessoas estão querendo migrar, muitos usuários de Windows estão querendo migrar para o Linux para fugir do Windows 10, né? Muitos não querem usar o Windows 10 e tal. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para vocês. Alguns usuários de Windows estão começando a testar o Linux e estão se frustrando porque, primeiro, não aprenderam a usar o Linux, né? Não usam o Linux de forma comum. Então acabam tendo um pouco de dificuldade. Vale a pena para vocês aprenderem algumas coisas, como o Linux funciona, algumas coisas que você pode fazer. Vale a pena você se esforçar um pouco para usar o terminal. Algumas instalações você pode fazer, tipo sudo apt, no caso Ubuntu, Debian, né? Sudo apt install o nome do pacote, por exemplo, MPV. É um programa de visualização de vídeos, né? Você baixa o vídeo e visualiza, é um bom programa rápido para poder ver o vídeo de forma mais rápida. Tem o VLC, que é um pacotão completo de coisas, né? Tem VLC para Linux, a versão nativa. No Linux tem o Firefox, acho que muita gente já sabe, né? Tem o Chrome também. E existem muitos usuários de Linux parecidos comigo que só usam o Linux, não usam o Windows para nada. Não tem, inclusive, não tem um Windows instalado em lugar nenhum. Mesmo que tenha, não usa. E aí aquele jogo que só roda lá no Windows, né, PUBG, Fortnite, a gente não joga, eu pelo menos, né? Eu não jogo, porque eu não tenho Windows para jogar. E esses jogos eles não vão me fazer eu instalar o Windows para jogar. Mas se você for um gamer assíduo, né, aquele cara que joga tudo que tem milhões de jogos e todos vão rodar no Windows, claro, né? Se você for migrar para o Linux, você, primeira coisa, vai aprender a usar o Linux, né? Depois você vai pensar em aprender a instalar um drive de vídeo para deixar o seu sistema mais potente com um drive proprietário da NVIDIA, por exemplo. Na AMD você não precisa instalar o drive proprietário para ter essa performance para games e nem para interface gráfica também não. O próprio drive open source de hoje em dia ele tem uma performance boa para placas AMD. Intel também tem uma
performance, é porque a placa Intel é limitada, né? Ela tem um poder de computação um pouco menor que as outras placas, mas também rodam jogos por Intel, principalmente em placas Broadwell ou mais recente. E aí com o tempo você vai aprender, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que melhora um jogo para poder rodar, como é que faz para instalar uma biblioteca, uma DLL de Windows para jogos rodando por Steam Play. Lembrando que no Linux nós temos jogos nativos pela Steam, pelo GOG, pelo Humble Bundle, pelo itch.io também, é uma plataforma mais indie, mas tem também muitos jogos nativos do Linux. Mas a Steam lançou o Proton, né? E aí você consegue baixar a versão do Windows do jogo e consegue rodar pelo Steam Play. E alguns jogos de DirectX 9, Direct 3D 9, 10 e 11, você consegue rodá-los pelo driver Vulkan do sistema através de um conversor de DirectX para Vulkan chamado DXVK. Com o tempo você vai aprendendo como é que funciona o Linux, você vai descobrindo todas essas coisas. Tem um compilador que você pode ativar, é o ACO para placas AMD, só para placas AMD, tá? Por enquanto. Placas das famílias Sea Islands ou mais recentes. Esse compilador ele consegue renderizar o jogo e deixar ele sem lags, praticamente sem lags. Claro que é aquele jogo mais pesado, né? Se você tiver uma placa não muito nova, não vai ter uma renderização muito boa, né? Mas com ACO vai ter sim. E aí você vai aprender como é que instala um jogo não Steam do Windows, né? Por exemplo, Overwatch, World of Warcraft, League of Legends, né? Algumas pessoas estão conseguindo jogar League of Legends no Linux. É uma ferramenta chamada Lutris, é um programa. E no site deles e no próprio programa também você consegue buscar os scripts que instalam esses jogos não Steam. Também tem scripts para instalar os jogos Steam também. E quando que você instala um jogo Steam pelo Lutris, que é uma versão do Windows, né? Sem usar o programa da Steam, nativo do Linux? É quando o jogo não roda no Linux. Você também tem essa alternativa, né? Para poder rodar o jogo sem problema nenhum. Inclusive eu já testei vários jogos da Epic Games aqui no Linux, né, através do programa que o Lutris disponibiliza, né, o script, e já rodei vários jogos aqui, rodam muitos títulos da Epic Games, tá? Você fique sabendo que eles rodam muito bem. Agora tem um detalhezinho que é o detalhe primordial, né? Que eu percebi que muita gente procura, é a mesma performance do Windows no Linux. Cara, não procure isso. Por quê? Eu vou testar um jogo comparando o Windows com o Linux. Aí eu vou ver que tem a performance parecida. Ótimo, maravilha. Mas aí eu comparo um outro, a performance não é parecida, é menor. É um pouco menor. Depois que você fez tudo para deixar a sua placa potente para rodar os jogos, tá? Inclusive na descrição eu vou deixar alguns vídeos meus que explicam como colocar performance aí no seu sistema para você sugar tudo da sua placa de vídeo para poder rodar os jogos. Então você vai comparando os jogos e vai vendo que não tem a mesma performance. Cara, isso vai acontecer muitas vezes, porque os jogos foram projetados para o Windows, e quando você converte eles para Linux, normalmente a performance cai um pouco. Aí você vai falar para mim, pô, mas então por que eu vou usar o Linux se tem uma performance mais baixa que o Windows? Cara, se você for migrar para o Linux e quer a mesma performance do Windows, você não vai conseguir. Em alguns jogos sim, em outros infelizmente ou empata ou é menor, tá? Então performance no Linux você não vai ter. Aqui no Linux a gente está dando, e eu peço para você também fazer isso, dar uma oportunidade para a plataforma, né? Como eu fiz lá em 2012, mais ou menos 2013, eu dei uma oportunidade para a plataforma e coloquei para rodar no Linux os jogos que o Linux roda. O que não rodava, eu ainda tinha lá o Windows lá,
rodava lá algumas coisas, mas aos poucos eu fui começando a perceber que eu não precisava rodar aqueles jogos mais, não era tão fanático assim, né, para usar o Windows. Se você é fanático, você mantenha o seu Windows e rode os jogos lá, né? Mas comece a usar o Linux, comece a rodar os jogos que você já sabe que no Linux roda direitinho, com uma performance jogável muito, às vezes até mais do que jogável, acima, colocar tudo no Ultra. Inclusive eu já fiz vários testes aqui no Linux, colocando tudo no Ultra, aí vocês podem procurar os benchmarks que eu já fiz, e você vai perceber que é uma plataforma que vale a pena dar uma oportunidade para ela, tá? Então é isso, esse é o caminho que vai te levar a usar o Linux para games. É aceitar o que ele pode oferecer e ficar feliz quando ele te surpreende com a mesma performance lá do Windows lá, né? Ou até melhor às vezes. É raro, mas às vezes a performance é melhor que o Windows. Então é isso, recado dado, tá? Migre para o Linux, você será bem-vindo. Inclusive também vou deixar na descrição o nosso grupo no Telegram, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda de como migrar e tudo, porque infelizmente pelos comentários é difícil eu ajudar a galera. Às vezes algumas respostas minhas podem até soar um pouco frias, né, porque não tem contato assim, mas no nosso Telegram a gente, muitas pessoas conversam lá ao mesmo tempo, todos procuram se unir para ajudar quem está precisando lá, e você vai ser bem-vindo lá. O link está na descrição. E eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.